Meninas! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar a leitura do livro A Experiência da Mesa, da Dev Tyrus, e a gente vai ler o capítulo 6. Eu sei que a gente está combinando de ler 2 capítulos por dia, mas eu não sei como é que vai ficar a extensão do capítulo 6, porque eu gostaria de ler trechos, uma quantidade de trechos maior, porque é um capítulo muito importante e é um capítulo essencial para você. Para todas, né? Para mim, para você. Então, eu vou fazer uma leitura mais extensa. Então, como eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, então eu prefiro ler só o capítulo 6 e amanhã a gente dá continuidade de 2 em 2, né? 7, 8, 9, 10. A gente tem aí 2 dias para terminar o livro. Então, esse capítulo 6, né, Uma Mesa Preparada para Nós, é um capítulo de revelação muito especial. Né? Você precisa dar uma atenção total a esse capítulo. Vamos começar então, né, sem mais demoras. Uma Mesa Preparada para Nós. Ela começa esse texto falando de uma experiência que ela teve com uma mulher, esposa de pastor, que já havia se divorciado, né, no seu primeiro casamento. Ela era casada com um pastor e ela se divorciou do marido, né, e casou com uma outra pessoa que também veio a ser pastor. E ela estava tendo os mesmos problemas que ela teve no primeiro relacionamento, ela estava tendo no segundo. Então eu vou ler para vocês um pouquinho do que foi essa experiência dela, né, e como isso impactou a Dev. Né? Eu já adianto aqui falando que no final a Dev a ajudou, né, a reconstruir o que ela havia perdido com a segunda família, né, mas fica aí até mesmo uma reflexão para a gente. Será que se ela tivesse colocado esses princípios em prática logo na sua primeira família, será que o divórcio realmente teria sido necessário? Né? E às vezes a gente acha que não são coisas importantes, né? Mas a gente vai ver aqui que a mesa desempenha um papel fundamental. Com lágrimas nos olhos, página 122. Com lágrimas nos olhos, ela recordou que quando os membros da família pararam de comer juntos, também pararam de conversar uns com os outros. Pararam de saber o que aconteceria no dia seguinte das outras pessoas e se desconectaram. A princípio, a família se desconectou do marido, o pai das crianças. Ele ficava ocupado com reuniões na igreja e responsabilidades do ministério durante as noites e raramente aparecia em casa para jantar. Como ele não estava lá, os meninos pegavam o que queriam para comer. Aos poucos, ela observou seus filhos ficarem cada vez mais distantes. O vínculo com os pais foi interrompido e eles se fecharam emocionalmente. Ela tentou se aproximar do coração deles, mas não teve sucesso. Eles simplesmente pararam de conversar uns com os outros. Com o tempo, a família se desintegrou. Ela não havia conseguido identificar quando ou por que as coisas começaram a se deteriorar, mas agora ela sabia. E aí ela já estava na segunda família, né, quando ela contou para a Dev o que havia acontecido, né, e eles conseguiram desenvolver um vínculo aí de intimidade, diálogo e amor um pelo outro, como a Dev vai narrar aqui. Mas às vezes, como a gente está falando desde as primeiras leituras, né, não é aquilo que vem de fora que vai fazer com que a sua família venha sofrer, mas é aquilo de dentro para fora. São pequenas coisas dentro de casa, né, que vão fazer as coisas, os problemas se tornarem em uma proporção muito grande. E aí ela começa o tópico intitulado A Estabilidade Emocional se Consolida à Mesa. O dito popular, são as raposinhas que estragam a vinha, é na verdade uma paráfrase da sábia instrução do rei Salomão, que declarou: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cantares 2,15. Enquanto nossas vinhas estão floridas, a vida parece fluir tranquilamente, sem tensões no casamento e nas finanças, os filhos se saindo bem na escola, não há provações traumáticas em nossa vida e nós gostamos do que fazemos na igreja. Este era o caso da família Simon. No entanto, as raposinhas do excesso de atividades e da complacência estragaram a vinha da família, danificando as flores em sua vida. Se não fizermos uma armadilha para as raposinhas enquanto elas estão entrando, podem acabar estragando nossas vinhas e o nosso lar. Eu identifiquei 2 raposinhas que você deve vigiar ao examinar em oração a sua vida e a vida de sua família. Raposinha número 1. Ocupados demais fazendo coisas boas. Não são as coisas erradas que fazemos que atrapalham o nosso tempo de qualidade juntos. Em geral, nossos dias se tornam estressantes e cheios de frustração porque fazemos coisas boas em excesso. Aí eu vou pular aqui para algo que ela colocou aqui na página 124.
O excesso de atividades é uma raposinha que estraga vagarosamente a vinha da conexão emocional da família. Os aspectos essenciais do coração humano, aprendizagem, vínculo e relacionamento, que proporcionam segurança e sentido, parecem estar diretamente ligados à refeição familiar. Quando corremos de uma atividade para outra, temos poucas conversas significativas e passamos tempos desconectados uns dos outros, isolados nos próprios interesses. Isso pode ser prejudicial por dois motivos. Tendemos a nos desconectar emocionalmente porque ficamos muito menos tempo juntos. Segundo, o isolamento leva a menos diálogos positivos e menos toques de afirmação, duas das principais conexões humanas. Se a sua família não se reúne regularmente para comer, pergunte-se: o que eu estou fazendo é mais importante do que uma refeição com a minha família? O que eu estou sacrificando a fim de fazer o que eu quero? Você precisa priorizar seu tempo. Todos temos o mesmo total de horas para obter os mesmos resultados nos relacionamentos que construímos com familiares e amigos. Então aqui ela está dizendo que às vezes não é aquilo que a gente acha, né, que são as coisas ruins que estragam a família. Mas às vezes a gente pensa assim, porque eu tô na igreja, ou porque eu tô fazendo algo, né, de bom, ou porque eu tô fazendo isso pro bem do meu filho, então eu tô lá colocando meu filho numa escola integral. Isso não é errado, tá? Pelo amor de Deus. Mas depois que o seu filho chega da escola integral, o que você faz? Você janta à mesa com seu filho? Ou você larga ele na frente da televisão até amanhã, quando ele vai para a escola de novo? Né? Na questão do seu marido, ou até sua mesmo, né? Você tem se enchido de atividades, às vezes fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, né? E quando o seu marido precisa de algum tempo para você, você fala, tô ocupado, sai daqui que eu tô ocupado. Né? Então nós precisamos desenvolver mais esse tempo em família. Então, assim, por exemplo, né, aqui em casa, meu marido, ele trabalha, né, na igreja, ele é pastor, então o tempo dele é muito consumido pela questão da igreja, do seminário, né, das reuniões, e eu também tenho meu trabalho e as minhas atividades de casa. Mas a gente sempre estipula um tempo na semana para que a gente passe junto. Então nós temos o nosso dia na semana, né, para nós celebrarmos o nosso relacionamento, para nós passarmos um tempo de qualidade juntos. Então assim, você não pode deixar que as muitas atividades, por mais que elas pareçam boas, né? Curso, é conhecimento, é faculdade, é igreja, mas você não pode deixar que esse excesso de atividades te tire do lar, né? Te tire dessa sua prioridade. Então, principalmente aí para quem tem filhos, né? Hoje a gente está vendo como a sociedade, né? Como as ideologias, elas estão literalmente raptando os nossos filhos, né? Estão ali aprisionando os nossos filhos em ideologias. Por quê? Porque eles têm toda uma intencionalidade, né, naquilo que eles oferecem, e se nós não formos intencionais, né, se a gente não desconstruir tudo isso em casa, quando o nosso filho chega, nós iremos perder os nossos filhos. Então é necessário passar tempo junto, você precisa conhecer, né, aquilo que o seu filho, o seu marido, o contexto que eles estão vivendo fora de casa, né, para que vocês possam continuar com a família de vocês unida e com a família de vocês saudável. Então o tempo é essencial. E a raposinha número 2 é o negativismo. Ela vai usar aqui novamente a figura do neurocientista, o Dr. Amen, né, Daniel Amen, que é neurocientista, e ele lançou um livro dizendo: mude a sua mente, mude a sua vida. E ele afirma nesse livro o seguinte: o cérebro é o hardware da alma. A alma é a essência de quem você é. Aquilo que a alma humana se torna é muito influenciado pelo que a mente recebe na interação com a família. Quando começamos a entender isso, passamos a medir e a avaliar aquilo que dizemos uns para os outros dentro do lar. Então pergunte-se: converso com o meu cônjuge e com os meus filhos de maneira positiva ou negativa? E aí na página 27 ela diz: manter uma conversa positiva, animadora e edificante é saudável para você e para os outros que participam da refeição. Sua conversa tem o poder de reconstruir células cerebrais e, quem sabe, até mesmo ajudar uma pessoa com depressão clínica no caminho rumo à recuperação. Paulo escreveu para os seus amigos em Filipos assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de bom, de excelente de louvor ou digno, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8.
Você já deve ter ouvido que os nossos pensamentos se transformam em palavras, nossas palavras em ações, nossas ações em hábitos e os nossos hábitos em caráter. Gostaria de finalizar esse pensamento declarando que o caráter se transforma em nosso destino. Se desejamos que a nossa família experimente cura emocional e força, é muito importante criar uma atmosfera de conversas positivas e edificantes ao redor da mesa. Esse tipo de conversa melhora os nossos hábitos, nosso caráter e nosso destino, ou seja, quem nos tornamos. E aí ela dá algumas ideias excelentes de conversa à mesa, né? Que é definir a palavra elogio, dar um exemplo de elogio principalmente para as crianças, elogiar a cada membro da família e revezar, dando a cada um a oportunidade em volta da mesa, né, de elogiar os outros. Então isso é importante, pode começar pelo pai, por exemplo, né, falando para a mãe, nossa, a comida está muito boa, obrigada, parabéns, você é uma excelente cozinheira. E assim os nossos filhos vão aprender também esse hábito, né, de elogiar as pessoas. Eleanor Roosevelt disse: mentes brilhantes falam de ideias, mentes medianas falam de eventos, mentes pequenas falam de pessoas. Esse pensamento presume que falar sobre outros não é edificante. Que seja essa a regra geral em volta da sua mesa. Prepare uma atmosfera positiva para a experiência da refeição. Se falar sobre pessoas, certifique-se de que as palavras sejam sempre elogiosas e enriquecedoras. Esse tipo de conversa começa com pensamentos positivos, que fortalecem todas as células do corpo. Gente, isso é muito importante, né? E a gente já ouviu até histórias, né, de crianças que contaram na escola dominical para a professora que quantos pais falaram mal de determinado líder e tal. Porque criança, gente, ela absorve tudo, né? Então nós precisamos moldar a mente das nossas crianças com coisas positivas, né? Quando você fala mal de alguém na mesa ou em qualquer outro lugar da sua casa com uma criança presente, na verdade você só está ensinando o seu filho a reproduzir esse padrão de gerar fofoca, de gerar maledicência, murmuração. Então nós precisamos vigiar nessa área, né? Então começar elogiando, falando, né? Mas muito melhor do que falar de pessoas é falar sobre ideias. Né? Colocar na mente das nossas crianças sempre a ideia do grande, sempre a ideia do alvo a se alcançar. Isso é importante. E aí eu vou pular aqui para a página 130, que é um tópico, para mim, um dos tópicos mais bonitos desse livro, que é na presença dos meus adversários, que ela vai destrinchar, né, uma frase do Salmo 23, que é o versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E ela diz assim: no Salmo 23, Davi reflete sobre o cuidado terno e amoroso de Deus para com ele, semelhante a de um pastor que guarda o seu rebanho. Depois de contar como Deus o conduz, restaura e guia dia após dia, Davi faz essa interessante observação: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem são os seus adversários na vida cotidiana? São colegas de trabalho que querem a sua função? Seria um vizinho, né, um professor, parente? Talvez você até sinta que dorme com o inimigo. Não importa quem você seja ou que posição ocupe, posso quase lhe garantir que existe alguém em sua vida que parece um adversário. O que o inimigo quer que nos aconteça? O objetivo do inimigo é nos pressionar e nos fazer retroceder. Eu acho que todos concordam que, a despeito de quantas pessoas incríveis e amorosas nos cerquem, conseguimos sentir a presença dos adversários. É nessas horas, nas horas em que você, assim como Davi nos Salmos, sente que a presença do inimigo é absolutamente intolerável, Jesus lhe diz, em essência, o seguinte: vem aqui, filha querida, eu sei que as coisas estão difíceis. Sei o que está acontecendo em sua vida e como o inimigo está conspirando contra você, pressionando-a e tentando fazê-la se retrair. Mas não desista, preparei um lugar para você na mesa. Venha e coma comigo e passaremos por tudo isso juntos. Mesmo que as suas circunstâncias não tenham mudado, as circunstâncias tão angustiantes que a fazem sentir vontade de desistir, Jesus quer que você saiba que pertence a Ele. Quando os adversários pressionam e a levam a se retrair, Jesus traz você para a mesa. E é à mesa que ele lhe diz: não interessa o que eles dizem, nem quais são os seus sentimentos agora. Você tem valor para mim. Eu me importo com você. Isso não é lindo, gente?
quando a gente sente que nós estamos cercados por espíritos malignos, por pressões, né, por posicionamentos contrários, o Senhor ele nos convida a colocar a mesa para nós, né? Ele se coloca na mesa conosco e ele nos serve, ele prepara um banquete para nós, né? E às vezes a gente acha que esse versículo quer dizer, né, essas mensagens de vingança que a gente vê em algumas músicas evangélicas por aí, né? Que Deus, nossa, Deus, quando você estiver lá passando por dificuldade, eles vão rir de você, mas quando Deus entrar na causa, né, ele vai preparar uma mesa para você e todos os seus adversários vão ver você ali no banquete. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que no momento que você está passando dificuldade, Ele irá te servir, né? Ele vai te socorrer, Ele vai preparar um banquete para você. E aí ela continua. Não somos as únicas a enfrentar a presença de nossos adversários todos os dias. Nossos filhos também passam por isso diariamente. Sempre existe alguém mais inteligente, mais rápido e mais talentoso. Na sala de aula, no parquinho e, infelizmente, até mesmo na igreja, eles recebem apelidos pejorativos, são zombados e humilhados. Mas quando os filhos chegam em casa depois do dia de aula, muitas vezes não há ninguém para recebê-los. A cozinha está escura e o forno frio. Nenhuma mesa foi preparada para eles. Já se sentindo fracassados, nossos filhos chegam e encontram uma casa vazia, onde arranjam algo para comer sozinhos, sem diálogo, e fogem para o computador ou a televisão, sem a oportunidade de ouvir uma palavra de incentivo e de processar o que estão sentindo. Talvez a mãe até esteja fazendo coisas boas. É possível que tenha um emprego importante, seja voluntária na igreja ou lidere um grupo de estudos da Bíblia. Contudo, quando os filhos chegam em casa, ainda vacilantes pela presença dos adversários, não há ninguém no lar para dizer: o que aconteceu com você hoje, meu filho? Ah, como fico triste por ouvir isso. Bem, esse professor ainda não conseguiu perceber o quanto você é inteligente. Mas você não está sozinho, querido. Estamos ao seu lado e vamos ajudá-lo a superar qualquer coisa. Seus filhos necessitam desesperadamente ouvir isso, inculcar essa verdade na vida deles. E onde vocês estão nessa conversa? Como terão essa conversa? Não será no drive-thru. Não, conversas como essa acontecem à mesa. Elas ocorrem no lar, face a face, num lugar reservado para seus filhos em volta da sua mesa. E isso é verdade, né? Às vezes, os nossos filhos se revoltam, ou os nossos filhos chegam num momento onde a gente fala: gente, onde eu estava, né, que eu perdi todo esse reboliço, né? Aonde? Né? Às vezes nós paramos para pensar e nós estávamos exatamente distantes dos nossos filhos, porque não conseguíamos nos aproximar deles através da mesa. Talvez porque a gente acha que a mesa é uma frescura, talvez porque a gente acha que não deva fazer, né? Talvez porque nós nunca fomos direcionadas ou ensinadas para isso, né? Agora você está tendo a oportunidade de lidar com essa verdade. E mesmo que possa parecer difícil para você retomar as rédeas dessa situação agora, com Deus é possível, né? Sempre há uma oportunidade de retornar à mesa, de retomar os relacionamentos perdidos. Talvez você ou seu marido, que chega em casa com muitas pressões, sentindo desânimo, derrota, exaustão e vontade de desistir. Os esposos, não importa a profissão que tenham, têm encontrado adversários no trabalho e chegam com preocupações e dúvidas. Como? Serei capaz de prover o sustento da minha família? Será que conseguirei a promoção que aquele outro sujeito está disputando? A empresa está reduzindo o pessoal? Seria eu o próximo? Quando ele chega cansado, desanimado e abatido pelos inimigos, o que ele encontra? Uma cozinha vazia? Se tiver sorte, haverá restos fritos na geladeira para ele aquecer sozinho. Se o bom pastor prepara uma mesa para nós quando necessitamos de coragem para enfrentar mais um dia e não desistir, o mínimo que podemos fazer pelos membros de nossa família é preparar-lhes uma mesa na presença de seus adversários. Quando começa um dia, nunca sabemos o que ele nos reserva. Amadas, isso é real, né? Eu posso dizer para vocês com experiência de causa, que na maioria das vezes os nossos maridos, eles chegam em casa às vezes devastados, né? Tiveram dias cansativos, tiveram dias desanimadores. E como você está quando seu marido chega em casa? Né? Será que você é daquelas mulheres que é como o sábio diz lá em Provérbios, né? Aquela mulher que é igual uma goteira no telhado, que fica ali reclamando: você tem que fazer isso, você não faz isso, parece um pincher, né?
Ou será que você é verdadeiramente essa mulher que prepara uma mesa na presença dos adversários do seu marido? Eu já tive uma experiência, né, com meu marido assim. Era o nosso aniversário de namoro, era um dos nossos aniversários de namoro, e eu preparei uma mesa para ele sem saber que ele tinha tido um dia péssimo, né? E tudo aquilo foi muito proveitoso pra gente. Né, para ele, foi saudável para ele. E a gente não sabe, na verdade eu só descobri porque, né, óbvio, ele se confidenciou para mim, depois ele colocou, fez uma publicação agradecendo, mas isso é importante, a gente nunca sabe, né, e os homens, eles não têm a mesma tendência que nós temos, mulheres, de falar, porque mulher adora falar, né, a gente fala tudo, a gente já chega falando, e os homens têm tendência a ser mais calados. Então, às vezes, a gente só vai saber de coisas quando você verdadeiramente se dedica a ouvir. Né? E aí entra mais uma pergunta: será que você é mais das que falam ou mais das que ouvem? A gente precisa tirar um tempinho para ouvir o nosso marido. Por mais que a gente ache que o que a gente vai falar sempre é mais importante, mas eles também têm essa necessidade. Né? Então você ter uma mesa posta com os seus ouvidos, né, dispostos a ouvir o que ele tem que falar, o que ele tem para falar, é um momento curador. E aí ela vai dar exemplos aqui, né? Arrume a mesa com cores vivas, mesmo que seja com produtos descartáveis, coloque uma música de fundo, animada durante a refeição. Tenha planos de fazer alguém rir. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Gente, a gente já dançou aqui na minha sala, né? Botamos uma música romântica, já dançamos juntos. Então, assim, é importante. Você faz aquela pessoa se sentir mais pra cima, se sentir melhor. Faça perguntas que incentivem o diálogo. Compre ou faça a comida preferida de sua família, né, caso você não tenha tempo de fazer, em um restaurante que faça entregas. Inicie cada refeição com uma oração sincera. Organize as atividades do dia para que todos possam comer juntos. Então, assim, são ideias, né, que são magníficas. E aí ela vai continuar o livro dando aqui exemplos de como era a mesa na casa da família dela, né, quando ela era criança, como era a mesa na família do Larry, do marido dela, né? E como é a mesa da família deles. Ela vai dizer que sempre tinha um convidado, né? Todo domingo eles levavam alguém para comer na mesa deles. E aí ela faz as perguntas, né, de praxe, que são as perguntas no final de cada capítulo. Cite 2 raposinhas que podem estragar a sua experiência à mesa. Paulo disse: pensem nessas coisas. Leia o versículo de Filipenses 4:8 e liste as coisas sobre as quais Paulo nos orientou a pensar. O que Jesus faz nos dias que você sente vontade de desistir? Você já ouviu a voz de Deus falando com você quando você já está quase desistindo de alguma coisa? O que você deve fazer por sua família nos dias de maior aflição? Mencione 3 das 7 coisas divertidas que você pode fazer à mesa quando o dia estiver sido sombrio para alguém. Cite 3 coisas especiais que você pode fazer durante os períodos difíceis para que a sua família se sinta amada e segura. Então, essa foi a leitura de hoje. Eu espero que você reflita, né, que você mude seus hábitos em relação, né, à sua família, a preparar mesas, né, de honra, de alegria, né, até mesmo de desabafo, dentro do seu lar, dentro da sua família, e que isso seja cura para vocês. E amanhã a gente vai continuar com o capítulo 7, né, Em Memória de Mim, e o capítulo 8, e faltam 2 dias para a gente terminar esse livro, né? Vamos seguir firme, porque a gente já está acabando. Gente, então essa foi a leitura de hoje. Eu espero vocês amanhã e que Deus abençoe. Paz!